Alfa Bravo Papa Alfa, a Academia de Peritos Aeronáuticos, estamos estudando aqui. Na verdade, nós estamos no módulo de público-alvo. Nesse módulo, você vai ter acesso a informações para saber aí quais as áreas de atuação, quais profissionais pode atuar como perito aeronáutico. E hoje vamos falar sobre juristas. E quem são esses juristas? Eu vou citar algum caso aqui bem interessante. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Quando falamos de juristas, nós estamos falando de juristas em geral, né? Juiz, juristas, delegado, advogado, promotor e até outros, né? Investigação, nós já tivemos fazendo parte do nosso curso investigadores, agentes da Polícia Federal e outros profissionais. Juiz, normalmente, se ele quiser, ele vai ter ali um próprio perito. Nós entendemos isso, mas já tivemos alunos, juízes, promotores em nossos cursos, acho que não tem problema nenhum. Mas, normalmente, um juiz, a menos que ele seja entendido do caso, ele poderá invocar ali, nomear um promotor, ou desculpa, um perito. Eu vou citar aqui um caso muito interessante de um delegado em um aeroporto, um delegado federal em um aeroporto. O que aconteceu? Esse delegado, ele conhecia bem tráfego aéreo, então tinha uma noção muito interessante sobre tráfego aéreo. E no aeroporto onde ele estava trabalhando, ele estava na área externa do aeroporto e viu um helicóptero pousando e, pelo que ele já tinha aprendido, inclusive em nossos cursos, ele entendeu que aquela aeronave, aquele helicóptero estava pousando em condições climáticas adversas. Ou seja, e estava mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu acompanhei o caso, não trabalhei no caso, mas eu acompanhei o caso. O aeroporto estava com 200 pés de teto. E naquele momento o mínimo exigido era 1.000 pés, ou seja, estava 20% do mínimo regulamentar previsto. O delegado entendeu que aquela aeronave estava colocando em risco ali as pessoas. A aeronave pousou numa área, não pousou na pista, mas pousou num local previsto ali na área de manobras, na área de movimento, e colocou os passageiros e também pessoas ali em risco. E ele foi investigar, só isso. O piloto tinha que responder se aquele voo tinha sido autorizado, lembrando que era uma torre, um espaço aéreo controlado, um aeroporto controlado. Depois ficou sabendo que a torre não autorizou o pouso, inclusive avisou o piloto que o pouso seria sem autorização e que seria a critério do piloto. E o piloto prosseguiu com o pouso à revelia. E aí o delegado, entendendo olha só que o delegado não era um especialista em tráfego aéreo, mas o mínimo que ele conhecia já era o suficiente para prover ali um inquérito, presidir um inquérito e dar sequência. Cabendo agora ao piloto, tá? Cabendo ao piloto se explicar se estava correto ou não, ou se ele cometeu o crime 2001 do Código Penal, ou outro crime aí do Código Penal, lei das contravenções, e assim por diante. Tá bom? Então, nós temos esse exemplo. O advogado também. Muito cuidado, eu sempre conto o caso do advogado que estava fazendo uma defesa de infração de tráfego aéreo, âmbito DSEA, não era infração administrativa, âmbito ANAC. E ele, equivocadamente, estava demandando aí a situação contra a ANAC. Nós falamos, olha, não é bem assim, existe aí uma diferença. Neste caso, as infrações são do âmbito da ANAC. É claro que o advogado não precisa ser um especialista em tráfego aéreo. Ou ele estuda, né? Ou ele convoca ali um perito, mas nada impede dele estudar, e o nosso curso dá ao advogado condições para que ele tenha ali conhecimento suficiente para reger. Eu me lembro de outro caso que eu faço uma grande crítica e fico até mesmo revoltado, e que um advogado desconhecendo o tráfego aéreo,
foi fazer uma defesa de infração de tráfego aéreo e o auto de infração colocou ali, imputou várias condutas ao piloto. Chamou o espaço aéreo, na verdade ingressou o espaço aéreo sem comunicação prévia, conflitou, era um tráfego aéreo visual, conflitou com procedimentos por instrumentos, não usou a fraseologia e outras coisas mais. Mas só que para entender isso, o advogado tinha que entender fraseologia, espaço aéreo controlado, estava envolvido ali corredor visual e muitas outras coisas, visualização radar, que era uma das discussões. O advogado não sabia nada disso e fez a defesa sem convocar aí, sem nomear um perito, seja lá que for, um consultor, e é claro que ele perdeu a causa. Então nós vemos aí na realidade até uma tristeza. Mas ele poderia trabalhar sabendo, conhecendo, ou então convocando um perito. Nesse caso, ele poderia, pelo menos, uma vez que não é da aviação, discernir a gravidade da ocorrência e convocar. Ele não soube e não fez a defesa. Nós não achamos legal isso aí, mas nós temos aqui um exemplo de como um advogado ele pode convocar peritos ou então se especializar na área. Acho que não há problemas nenhum. Tá? No caso do delegado, nós falamos aí, né, que foi o voo visual e IMC. Então, a aeronave, o helicóptero, no caso, pousou visual, segundo as regras do voo visual, mas as condições estavam IMC, que eram as condições meteorológicas de voo por instrumento. O voo da noiva, esse é um caso que nós vamos estudar, tá muito, muito interessante esse caso aqui, inclusive é um dos estudos de caso. Rapidamente, era um helicóptero, então o helicóptero decolou aqui em São Paulo, inclusive no meu canal do YouTube eu tenho um documentário sobre ele. Então a aeronave decolou, olha que coisa interessante, com uma noiva e o irmão da noiva. Então era um Robinson 44, havia 4 pessoas a bordo. O piloto, do lado do piloto estava o fotógrafo, que era cinegrafista também, atrás estava a noiva, vestido de noiva, tudo direitinho, e o irmão da noiva. Só que a noiva ia fazer uma surpresa, ia chegar numa chácara, era um sábado pela manhã, e o noivo não sabia como ela ia chegar. Então ela ia chegar de helicóptero, surpreendendo o noivo e o convidado. O que aconteceu foi o seguinte, vocês podem ver lá no vídeo, é só clicar lá o voo da noiva, o helicóptero decolou da Zona Oeste e foi lá para a região, esse agora é o nome da região, era uma região montanhosa e percebe-se facilmente porque a noiva, ela gravou o vídeo, a noiva não, a fotógrafa, ela gravou todo o voo. E o avião a aeronave, o helicóptero foi voando e as condições climáticas foram se degradando. Degradando, isso é muito fácil ver. Então decola no céu do Brigadeiro, praticamente, muito boas condições. Depois, tudo indica que era estratos. Estratos é complicado, ou nevoeiro, neva úmida, depende aí uma classificação melhor das condições meteorológicas. Mas o teto e visibilidade chegaram a 0. Pronto, acabou. Isso que interessa. E caberia o piloto ter voltado, mas ele prosseguiu, pronto. Caiu, morreram todos. E o noivo ficou viúvo antes do casamento. Interessante que o CENIPA foi lá, no caso do CERIPA 4, e fez lá a ação inicial. E depois de um dia ou 2 dias, o irmão da noiva foi lá vasculhar. Aí foi que o irmão da noiva achou a máquina, né? A filmadora, ele achou e levou para um escritório e começamos a trabalhar sobre esse caso. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse caso no início. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, um advogado que vai trabalhar. Esse caso está tendo problema até hoje, hein? A noiva contratou uma empresa de cerimônia. A empresa de cerimônia contratou uma empresa aérea. E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta. Houve prejuízos na esfera administrativa, houve infração na esfera administrativa, na esfera civil e penal. Houve morte de pessoas,
houve prejuízo, indenização material e indenização moral. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quem vai ser demandado? A empresa que responsável pela cerimônia ou a empresa aérea? E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a empresa aérea, no caso, continha ali o Robson 44. O Robson 44, ele era homologado a realizar voo de táxi aéreo? Era uma empresa de táxi aéreo ou não? Se ele não era uma empresa de táxi aéreo, de quem é a responsabilidade? A empresa da cerimônia que contratou deveria checar isso? E aí eu faço um apelo aos advogados. O que é isso? É denunciação ali, de chamamento ao processo? O que é isso? E aí nós entendemos que um jurista precisa entender a esfera NAC, a esfera DCEA e, nesse caso aqui, o processo. Repito, eu saí desse caso, só iniciei, estava meio turbulento, mas é um caso de que um jurista, juntamente com outros peritos, vão precisar sentar, uma equipe vai ter que ser montada, tá? Uma equipe vai ter que ser criada e analisar pormenores. Já houve casos internacionais que a pessoa errada foi demandada, por exemplo, a empresa aérea, o controle de tráfego aéreo, e pilotos, controladores, e quando foi ver, chegaram, depois de 20 anos de processo, chegaram à conclusão que a pessoa demandada, requerida, pessoa física ou jurídica, não era aquela. Até começar outro processo, achar outra pessoa, já prescreveu. Conhecemos casos assim. Aqui a importância de um jurista é fenomenal. E aí, doutor? E aí, o advogado? Quem que nós vamos demandar? Vai ter chamamento a processo, denunciação a lide. É um aspecto muito, né? Tem que dominar o Código de Processo Civil. Eu dou aqui um exemplo de um caso e vamos ver muitos outros casos. Tá bom? Então, a importância de um jurista como um perito aeronáutico. Ele pode invocar um perito, mas nós aconselhamos, mesmo que um advogado promotor ele invoque aí a consulta, contrata um perito, nós indicamos vemos a responsabilidade, a importância de um jurista se especializar na área, não em níveis muito profundo, mas ter um conhecimento, saber o que é torre, não falar torre de comando, entendeu? Falar de aeroporto, é muito interessante, aeroporto controlado, não controlado, principalmente quando vai dar entrevista. Às vezes um advogado está à frente de um processo e ele se mete a dar entrevista, e quando ele vai dar entrevista a gente ouve as coisas mais absurdas e a gente fica preocupado. É esse advogado que está à frente de tudo isso, mas fica aí o nosso palpite, tá bom? Para mais informações, Alfa Bravo Papa Alfa, o nosso grupo, ali você recebe mais informações, fazendo parte do grupo, vou deixar o link aqui também, e no nosso contato, telefone, que é o próprio Zap, e o nosso e-mail, ok? No nosso canal do YouTube há vários outros vídeos, inclusive o voo da noiva, para que você tenha noção, e muitos outros documentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais informações, sempre fazendo triple C, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Vou autoestude comigo. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço, tudo de bom.